Muito bom dia, querido amigo, amiga do Projeto Semear. Este é o canal do projeto e eu sou o pastor Reginaldo e hoje, uma quarta-feira, 7 horas da manhã, e eu estou aqui com mais um Começando o Seu Dia com Deus, hoje com um tema que tem abalado e que tem surgido na mente de muitos de nós, que é uma pergunta que às vezes ela é retórica e às vezes ela é tão retumbante que está no meio de algumas perguntas clássicas em público, que é o seguinte: por que eu devo manter a minha fé? Se nós colocarmos isso em uma mesa para debate entre diversas pessoas, um será ateu, o outro será budista, o outro será, enfim, diversas religiões. Agora, nós temos que ver sobre o ponto de vista que eu defendo, obviamente, bíblico, o porquê é que nós devemos manter a nossa fé. A nossa vida, ela está cheia de desafios, e esses desafios o tempo todo eles podem, e por que não, abalar a nossa convicção. E uma pergunta como esta, ela é legítima, é fundamental. O que é? Agora, a nossa definição clássica de fé, ela está contida no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, apesar que, para quem conhece a Bíblia como um todo, eu poderia dizer que a fé ela está incutida do primeiro versículo até o último de Apocalipse. Primeiro de Gênesis até o último de Apocalipse. Agora, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E a fé ela não é apenas um sentimento, mas aquele que a carrega, a defende ou então a aplica com uma certeza, um fundamento, uma convicção de que está relacionado com Deus. E o principal motivo de manter esta fé é que justamente ela é a chave para nos relacionarmos com um Deus que criou o universo, um ser tão poderoso que nós não conseguimos sequer na nossa mente tão pequena, humana, e que muitos acham que é super desenvolvida, mas não chega à sombra daquele que arquitetou o universo. E nós termos a honra de apenas com esse sentimento, esta convicção chamada fé, nos relacionarmos com um ser tão grande, tão superior para nós mortais é uma honra. E acreditarmos então que este ser, chamado Deus Jeová, aquele que provê para as nossas vidas nos momentos de maior dificuldade, ele nos dará uma vida eterna. Esse é o principal motivo de mantermos a nossa fé para alcançarmos uma coroa de glória e vivermos em uma eternidade com Ele. E a Bíblia diz em Hebreus 11, mesmo capítulo, só que no versículo 6, dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. E pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Já foi comprovado, inclusive pela ciência, de que aqueles que depositam a fé, e a ciência ela diz em alguma coisa, até mesmo o seu índice de cura corporal é infinitamente maior do que aqueles que não acreditam em nada, não depositam a fé em nada. Então, nesta manhã, eu quero te dizer que manter a fé já é um exercício de adoração. É um exercício de reconhecer a existência de Deus
o poder e a bondade dele, mesmo que na minha vida e na sua vida, as circunstâncias que estejamos vivendo ou que estejamos atravessando dizem o contrário. A nossa fé honra a Deus. A fé não é só para agora, só para o presente, mas tem uma consequência eterna. E por isso nós depositamos a fé esperando que a nossa vida ela receberá um galardão de eternidade, que é a salvação em Cristo Jesus, que é o meio pelo qual nós recebemos a graça de Deus, que é o favor imerecido. E se nós olharmos na Bíblia, Efésios, o mesmo livro também, ele tem, aliás, eu estava falando em Hebreus, e o mesmo livro, a mesma Bíblia, que para muitos é apenas um livro, o escritor aos Efésios, que é Paulo, ele diz no capítulo 2, versículo 8 e 9, da seguinte forma: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Olha só, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E 1 João 5,4, o livro ao lado de Apocalipse, no final da Bíblia, diz: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É muito lindo isso, não é? Quando nós lemos com um olhar depositando a nossa crença, a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Manter a fé é manter a posição de salvo em Cristo e ter a força necessária para vencer aquilo que passamos hoje, que são as tentações, as dificuldades deste mundo. É mantermos a certeza de uma vida eterna. A fé, ela nos capacita o tempo todo a enfrentar as diversidades e sem desmoronar, pois coloca o nosso foco em Deus, não no problema. A fé, ela faz com que nós tenhamos um olho crítico para este mundo e que nós começamos a olhar e dizer: este caminho não é bom para mim. Eu vou por esse porque por este caminho o Senhor não se agrada. E nós começamos então, pela fé, a nos desviarmos do mal e passamos a ser cidadãos que fazemos, digamos, um bem maior para a sociedade em que estamos incutidos, e não desmerecendo outras pessoas que têm outra fé e que praticam outra religião, mas Deus é um ser que nós não podemos ver, assim como o ar. Nós não podemos tocá-lo, assim como o ar, mas nós podemos no nosso dia a dia senti-lo. Observe você que quando você olha para a natureza com os seus olhos carnais apenas, você simplesmente se sente como uma peça incutido em um mundo que foi desenvolvido através de uma explosão chamada Big Bang. Nós evoluímos do macaco, nós evoluímos porque antes éramos espécies inferiores, e por aí vai essas teorias. Mas quando nós depositamos a nossa fé em Deus, nós confiamos em um ser tão poderoso que um dia, na presença do seu Espírito que pairava sobre a face do caos das águas, onde o mundo era o caos, e o caos estava sob o domínio desse Santo Espírito, ele diz na presença do Espírito e do Filho: façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança. Hoje eu quero trazer a você, eu não sei quem me ouvirá, mas eu quero trazer a você de uma forma muito simplista, apenas um pensamento. Você realmente acredita que uma explosão, ela teria a capacidade de gerar coisas tão perfeitas como
uma árvore gerando fotossíntese? Você acha que geraria seres tão perfeitos como esta máquina chamada corpo, que nem mesmo a ciência mais avançada consegue desvendar os mistérios dos neurônios cerebrais? Não consegue chegar ao consenso daquilo que executa um cérebro após a morte ou em uma experiência de quase morte? E cada um conta uma história de um jeito. Eu estava por morrer e vi tal coisa e ouvi tal coisa. E os cientistas dizem isto é efeito de uma pessoa que não quer abandonar o corpo, que não quer deixar o corpo. Outros dizem que nós somos algum tipo de ser em evolução e que nós voltaremos depois até chegar. E eu digo a você, existe um Deus que cuida da sua vida. Existe um Deus que coloca o equilíbrio correto para que os seres celestes não se choquem um contra o outro. Existe um Deus que mantém a hegemonia do universo em suas mãos, e talvez você se pergunte, se existe um Deus tão bom, por que crianças inocentes morrem? Por que pessoas que nada têm a ver com aqueles que fazem a guerra morrerem pela guerra? E eu digo a você, a ganância humana destrói a própria raça. As guerras, elas acontecem não é porque um país está contra o outro, mas por trás apenas de uma explicação tão simplória, existe uma ganância de um querendo a riqueza do outro. Eu digo a você, enquanto vivemos nesta terra, eu te faço um apelo. Olhe para dentro de você. Você é um ser excepcional. Olhe-se todos os dias no espelho e diga o que você vê. Uma pessoa fantástica, um ser espetacular, que pensa, que raciocina, que tem sentimentos, que pode escolher amar ao invés de odiar, que pode escolher dar carinho ao invés de dar sofrimento. Um ser que pode amar o seu próprio corpo ao invés de querer fazê-lo sofrer. Um ser que tem a capacidade de escolher a fé e ter uma visão deslumbrada de uma vida eterna e acreditar nisso e morrer acreditando, ou morrer injetando overdoses de drogas em suas veias, destruindo seus corpos, partindo para a prostituição, ao invés de amar o seu próprio corpo e amar aquele que te colocou no mundo, pai e mãe, honrá-lo, que este, aliás, na Bíblia, é o primeiro mandamento com promessa. E eu quero dizer a você, ter fé não é fácil, nem para nós que somos líderes religiosos, pastores, padres, bispos, e alguém poderia do alto do seu título dizer a você, com conhecimento teológico ou não, dizer a você, olha, isso é simplesmente uma escolha, mas eu quero te dizer, com base bíblica, de fato é uma escolha, porque este Deus que hoje falo e prego ele para você, ele deixou um livre-arbítrio e diz a você, Jesus Cristo, um determinado dia ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha. O Senhor, ele não estava falando neste momento que nós, para segui-lo, teríamos dinheiro de sobra, riquezas abundantes, não sentiríamos mais dor, mas ele estava dizendo, negue-se a si mesmo. Ele estava dizendo, haverá momentos que você terá que abrir mão da tua própria vontade para viver uma vida de fé, uma vida plena,
de confiança em Deus. E ele ainda vai mais longe, de forma um tanto quanto pesada para recebermos, mas necessária para vivermos. Tome a tua cruz. Ele estava dizendo, você terá que arrastar os pesos desta escolha. O mundo irá te odiar assim como me odiou. O mundo irá cuspir em você, assim como fizeram comigo. E para alguns, que acontece em muitos lugares desta terra, irá sofrer inclusive a morte. Mas ele também disse que aquele que vive e morre por amor de mim, um galardão o aguarda. Eu quero te dizer nesta manhã que não há outro caminho melhor a se seguir. Confia em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor nesta manhã. Aceite a Cristo como teu único e suficiente Salvador. Declare Ele como Senhor da sua vida, da sua casa e da sua família. E um dia você poderá dizer aquilo que digo, aquilo que muitos já dizem: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Oramos nesta manhã. Senhor Jesus, nós acabamos de falar parte da tua palavra e descrevemos aqui, Pai, que para te servir não é fácil. Nós devemos negar os nossos velhos hábitos, os nossos desejos carnais, aqueles que nos levam a transgredir, Senhor, os bons costumes bíblicos, a transgredir até mesmo, Senhor, aquilo que para nós é um templo, que é o nosso corpo. A falta da tua presença na nossa vida como homem nos leva a pecar contra nós mesmos, nos leva a deteriorar, ó Pai, este templo chamado corpo, templo, casa do Espírito de Deus. E nós queremos dizer nesta manhã, perdoe os nossos pecados, seja qual for. Eu sei que tu eres, ó Deus, fiel para cumprir a tua palavra, que diz que aquele que vem a ti de maneira nenhuma será lançado fora. E nesta manhã, Pai, pode ser um assassino que me ouve, pode ser, ó Deus, alguém que escolheu a prostituição, alguém que escolheu o mundo do tráfico, alguém que escolheu o mundo, Senhor, horrendo das drogas. Mas nesta manhã, tem um encontro contigo e te aceita como único e unigênito Salvador. Aquele, Pai, que foi ao madeiro como cordeiro mudo para hoje, nesta manhã, alcançar a nossa vida. Pai, que por estas redes tão poderosas que são estas fibras, cabos, sinais de internet, possa chegar à salvação mais distante e possa alcançar vidas através desta palavra e desta oração. Eu sei que não sou o único e te louvo por isso, porque o Senhor tem usado vozes, pessoas que às vezes são fracas, pequenas, inúteis para o mundo, mas fortes vasos nas tuas mãos. Eu te louvo por isso, porque o Senhor me dá esta oportunidade. E eu te peço, alcança a vida desta pessoa que ora, chora e se arrepende. Perdoa os seus pecados e transforma esta vida. Transforma, Pai, em discípulo, em vaso, em uma pessoa que a partir de hoje irá depositar a sua fé em Ti, ó Deus. A fé em um céu que nos espera por toda a eternidade. Em um lugar de paz onde não haverá mais choro, não haverá mais dores, nem rumores, nem temor, não haverá mais medo. Pai, nós te louvamos por este dia e te louvamos por esta oportunidade. Aceita esta pessoa e escreve o seu nome no livro da vida. Eu oro agora e abençoo esta vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.
querido amigo, querida amiga, que você possa me ajudar a replicar esta mensagem para alcançar mais vidas e chegar o mais distante possível. Nós temos que dizer que Deus é bom e que o diabo não presta. Nós temos que dizer que o Senhor é bom e que a sua misericórdia dura para todo sempre. Deus abençoe você. Amanhã de manhã às 7 horas eu estarei de volta aqui neste canal do Projeto Semear, alcançando vidas no começando o seu dia com Deus. Eu te espero. Até lá.